Barros, o executivo de futebol do São Paulo, Rui Costa, disse hoje, em entrevista à ESPN, que o Palmeiras venceu os últimos clássicos contra o rival porque foi beneficiado pela arbitragem. Qual que é a sua opinião sobre essa declaração do Rui Costa? Que precisamos parar com isso. O futebol não permite mais esse tipo de postura. O Rui Costa precisa entender que o futebol está muito além desse tipo de prática que era feita no passado. Hoje, para que você coloque uma equipe, para que você tenha uma condição de disputar uma competição, são muitas variáveis. E a arbitragem não é a mais importante. São profissionais hoje que também buscam seu espaço, que também buscam realizar o seu trabalho da melhor forma possível. Vide o que tem acontecido hoje na própria CBF. A CBF tem tentado de todas as formas fazer com que a nossa arbitragem evolua. Isso não vai ser um processo de uma hora para outra. Esse é um processo muito mais complexo e que necessita e que precisa da participação de todos nós. Clubes, dirigentes, diretores, treinadores e atletas. Não dá mais para esse tipo de postura. Acho que o Rui não pode mais, nos dias de hoje, ter esse tipo de postura, principalmente antes de um clássico que vai acontecer daqui a 48 horas. Eu acho que o futebol é muito maior do que isso. Se nós continuarmos com esse tipo de prática, nós não vamos evoluir. Barros, o mesmo Rui Costa afirmou também que na semifinal do Campeonato Paulista, a recente semifinal do Campeonato Paulista, o Palmeiras ganhou em razão de erros crassos cometidos pelo árbitro. Qual é a sua opinião sobre essa afirmação? Foi um grande clássico, um clássico extremamente disputado, e eu acho que o único erro que se teve foi no pênalti marcado contra o Palmeiras. Precisamos parar com isso, como eu disse agora. Não tem mais como a gente ficar toda vez que uma equipe ganha outra ou que vence um clássico, e o Palmeiras venceu os últimos 5 clássicos, e nem por isso tem um demérito para a equipe do São Paulo. Só que nós nessas partidas fomos mais competentes. Assim é o futebol, assim deve ser o futebol. O único erro nesse jogo foi a marcação do pênalti. Porque todos os outros lances, se nós questionarmos profissionais de arbitragem, há uma divisão muito grande das suas posições. Precisamos parar com isso. Não é isso que vai fazer com que você vença ou não um jogo, um campeonato. Nós estamos no início de uma competição, de um ano extremamente atípico pelo calendário que nós temos, Copa do Mundo. Precisamos parar com esse tipo de postura. O nosso foco precisa ser o trabalho que é desenvolvido aos nossos atletas, isso porque são eles os responsáveis por ganhar ou não uma partida. Então precisamos parar com isso e acho que mais uma vez o São Paulo demonstra a sua forma de agir que vem de tantos e tantos anos. Precisamos acabar, senão o futebol não vai evoluir. Barros, você considera uma atitude oportunista você fazer um recorte somente dos últimos 5 jogos, sendo que, em um passado não tão distante, houve sim um erro crasso cometido contra o Palmeiras? Somente reitero o que eu tenho dito, né? Nós não podemos separar pelo nosso próprio interesse, né? Eu acho extremamente oportunista, sim. Um clássico é um evento, né? Que mexe com o torcedor de um lado e de outro. Ele é um evento que o torcedor tem que ter prazer de que ele venha a acontecer. E nós precisamos, nós dirigentes, diretores, precisamos parar com isso, né? Então eu acho sim extremamente oportunista. Até porque nós poderíamos dizer o seguinte: o que ocorreu em 2022? O lance que permitiu que o São Paulo se classificasse numa Copa do Brasil. Se nós lembrarmos do que aconteceu naquele jogo, aí sim nós podemos dizer, houve um erro. Mas não agora. Erros vão acontecer de um lado, erros vão acontecer de outro, fazem parte. Por isso, todo o trabalho que nós estamos fazendo, clubes, CBF, para que a arbitragem evolua. E nós temos percebido, sim, uma evolução em relação a isso. O que não tem evoluído somos nós. Nós precisamos parar. Não é só a arbitragem. Mais uma vez, não é só a arbitragem. Somos nós os responsáveis. Dirigentes, diretores, treinadores e atletas. Precisamos dar a esses profissionais a melhor condição possível
para que eles exerçam a sua atividade. Podemos lembrar também aqui o que ocorreu no jogo contra o Flamengo, na final da Libertadores do ano passado, um erro crasso, um atleta, o Pulgar, deveria ter sido expulso naquele jogo. Perdemos, aceitamos, assumimos, curamos nossas feridas e estamos prontos de novo para poder competir. Precisamos, mais uma vez, parar com esse tipo de postura. Isso não leva o futebol a lugar nenhum. Vou repetir, extremamente oportunista e extremamente irresponsável quando você traz para um clássico, como disse agora, um grande evento, uma responsabilidade muito grande para uma única pessoa. Somente os atos não são os responsáveis por um erro, por uma conduta, porque eles fazem parte do processo. O que nós precisamos ter hoje é a serenidade, o equilíbrio, é permitir que os profissionais que estejam dentro de campo possam exercer a sua melhor atividade, da melhor forma possível. Isso não pode acontecer mais no futebol de hoje, esse tipo de postura de diretores, cobrando da arbitragem, jogando uma pressão tão grande para um clássico como esse. Mais uma vez, o clássico é um grande evento, é um evento que tem que ser tratado com tudo aquilo que ele merece, e não com esse tipo de postura que era feita no passado. O Palmeiras repudia de qualquer forma, com todas as suas forças, esse tipo de postura. Precisamos acabar com isso. São Paulo!